Muito bem, vamos hoje continuar os exercícios a respeito do título crédito tributário. Toda aquela parte relativa a crédito tributário, lançamento, constituição do crédito, hipótese de suspensão, extinção, exclusão, garantias e privilégios do crédito tributário. Então, toda aquela parte teórica que nós já vimos, fizemos já alguns exercícios e vamos agora para o exercício 95 do material que vocês têm. Então vamos lá, direto para os exercícios, dando uma boa recordada nessa parte teórica, que é fundamental isso para vocês, para que você saiba como a parte teórica que você já estudou pode ser cobrada. Então vamos lá. Questão 95. Não se admite alteração do lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. Olha as questões negativas. Olha as questões negativas. Não se admite. Não se admite. Olha as questões negativas, perigosas. Questões negativas. Não se admite a alteração do lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. Não se admite. Ora, minha gente, vamos lá. Em primeiro lugar, antes de olharmos as respostas, é importante a gente lembrar quais as hipóteses que podem alterar um lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, que estão lá no artigo 145 do Código Tributário Nacional. E o artigo 145 é de uma importância fundamental. Em muitos editais, só o artigo é um dos itens do programa. Hipótese de alteração de um lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. É importante que a gente coloque aqui alguns conceitos antes. Em primeiro lugar, o artigo 145 diz que podem alterar o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, dando a impressão de que a notificação é sempre obrigatória no lançamento. Curiosamente, o artigo 142 do CTN, ao tratar das etapas do lançamento, determina que o lançamento é uma atividade tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação de penalidade, aplicar penalidade. E não fala em notificação. Isso por um motivo muito simples. Existe uma hipótese de lançamento, que é a homologação tácita no lançamento, no autolançamento, lançamento por homologação. O sujeito passivo calcula, paga antecipadamente e fica esperando a homologação por parte da Fazenda Pública. O parágrafo 4º do artigo 150 determina que, se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, se não houver dolo, fraude ou simulação, que nesse caso é contado do primeiro dia do exercício seguinte, de acordo com o artigo 173, inciso 1º do CTN. Mas o fato é que a Fazenda Pública tem 5 anos para homologar. Não se pronunciou dentro de 5 anos, considera-se homologado o lançamento. É a homologação tácita. Homologação tácita. E é constituído o crédito pela homologação tácita sem que seja feita notificação ao sujeito passivo. Por este motivo, na medida em que o artigo 142 do CTN traz as hipóteses obrigatórias do lançamento e a notificação, nesse caso específico do artigo 150, parágrafo 4º, que é a homologação tácita, não está presente, não se pode afirmar que todo lançamento tem que ter notificação. Mas fora essa possibilidade do 150, parágrafo 4º, que é a homologação tácita, evidente que a notificação é uma das etapas do lançamento. Como é que o sujeito passivo vai ficar sabendo que ele foi regularmente notificado ao sujeito passivo? Em primeiro lugar, a impugnação. A impugnação do sujeito passivo, sempre que o sujeito passivo recebe um lançamento, ele tem, até por força do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que assegura a todos os litigantes em processo administrativo ou judicial ampla defesa. Então ele tem, dentro do processo administrativo tributário, com os meios inerentes a esse processo administrativo, regulados por decreto de União, Estado, Distrito e Município, dependendo do tributo,
a possibilidade de impugnar esse lançamento. Se essa impugnação modificar o lançamento, se a decisão for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento pela impugnação do sujeito passivo. No entanto, existem algumas circunstâncias, e dependendo do processo administrativo tributário de cada ente da federação, nas quais, quando a decisão de primeira instância no processo administrativo for favorável ao sujeito passivo e, portanto, contrária à fazenda pública, a autoridade julgadora de primeira instância obrigatoriamente tem que jogar a sua decisão para ser analisada pela segunda instância. Por exemplo, na esfera federal, quando o crédito for superior a R$500 mil, a autoridade julgadora de primeira instância, que decidir que o tributo não é devido ou modificar o lançamento, tem que recorrer da sua decisão para o Conselho de Contribuintes, que é a segunda instância. A esse fato dá-se o nome de recurso de ofício. De ofício é aquele obrigatório, de ofício, da função da autoridade fazer. Então, decido que não é devido, com fundamento e tais artigos, blá, 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 e recorro da minha decisão ao Conselho de Contribuintes, etc. Isso na esfera federal. Agora, esse recurso de ofício depende de cada estado, do processo administrativo de cada estado, do DF ou de cada município. Certo? O fato é que, se couber esse recurso de ofício e esse recurso de ofício for decidido favoravelmente ao contribuinte, estará modificado o lançamento pelo recurso de ofício. Então, já sabemos duas hipóteses: a impugnação do sujeito passivo e o recurso de ofício nas hipóteses em que couber esse recurso e se a decisão, evidentemente, for favorável ao contribuinte. Agora, observem que nessas duas hipóteses houve necessidade da iniciativa do sujeito passivo. De impugnar o que acarretou o recurso, etc. Mas existem situações previstas no artigo 149, inciso 2º a 9º, nas quais a autoridade, verificando o erro, tem que modificar o lançamento. É o chamado lançamento de ofício, lançamento direto, que ocorre em duas situações. No artigo 149, inciso 1º, quando a lei assim determinar, no caso do IPVA e do IPTU, por exemplo, e no caso do artigo 149, inciso 2º a 9º, que é quando houver qualquer erro a ser corrigido. Então, essa modificação do lançamento, baseado no artigo 149, inciso 2º a 9º, é a iniciativa de ofício da autoridade administrativa, independente do sujeito passivo ter impugnado. E, evidentemente, essa iniciativa de ofício ela ocorre na prática quando o erro for contrário, prejudicial à fazenda pública. Então, minha gente, olha só. 3 hipóteses que podem modificar o lançamento regularmente notificado do sujeito passivo: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício nos termos do artigo 145 do CTN. Diante dessa explicação, vamos lá responder a nossa pergunta. Lembramos que a questão é negativa. Então vamos lá. Conforme está marcado, não se admite alteração do lançamento. Então vamos ver. Opção A. Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Perfeito, artigo 145, inciso 3º, que faz a remissão ao 149, inciso 2º a 9º. A autoridade verificou o erro, vai corrigir. Letra B. Impugnação do sujeito passivo. Também é uma hipótese de alteração do lançamento e, portanto, não nos serve como resposta, na medida em que nós estamos procurando aquela que não se admite alteração. C. Recurso de ofício. Já falei com vocês, nos casos em que ele cabe, dependendo do processo administrativo de cada ente da federação. Letra D. O que é que nos diz a letra D? Iniciativa de ofício da autoridade, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Perfeito, está lá no artigo 145, inciso 3º, iniciativa de ofício, nos termos do artigo 149, inciso 2º a 9º, que são esses erros todos a serem corrigidos. Então a nossa resposta tem que ser a letra E, e nós vamos ter que descobrir um erro aqui, para que justifique essa resposta. Iniciativa
da autoridade administrativa quando reconhece a necessidade de apuração de fato não conhecido ou provado por ocasião do lançamento anterior, no caso de estar extinto o direito da Fazenda Pública revisar o lançamento. Esta é a expressão errada. No caso de estar extinto o direito da Fazenda Pública revisar o lançamento. Aí está o erro, e vou explicar com mais detalhes, mas a nossa resposta, portanto, é a letra E. Vamos lá. Por que o erro? O artigo 149, parágrafo único do CTN, determina que a revisão do lançamento, só para nós nos situarmos aqui, nós estamos vendo uma hipótese de modificação do lançamento, que é o artigo 145, inciso 3º. Mas nesse inciso 3º do artigo 145, ele faz uma remissão ao 149. E no 149, parágrafo único, ele determina que a revisão do lançamento, por iniciativa da autoridade, só pode ser efetuada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento, que é a decadência. Ora, então, passado o período decadencial de 5 anos, sem que a Fazenda Pública tenha lançado, ela não pode mais modificar o lançamento. Então, cuidado, que o prazo decadencial de 5 anos, ele começa e não se interrompe, e ele é o prazo para a Fazenda Pública lançar ou modificar aquele lançamento. Durante os 5 anos, ela pode modificar aquele lançamento quantas vezes quiser. Mas passado o período de 5 anos, ou seja, extinto o direito da Fazenda Pública, não há mais como efetuar o lançamento, por isso o erro da nossa letra E, vamos voltar para ela só para afirmar, iniciativa de ofício da autoridade administrativa, quando reconhece a necessidade de apuração, até estaria correto, de fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, no caso de estar extinto. É no caso de não estar extinto o direito da Fazenda Pública. Isso é fundamental para nós. Voltando para mim, muito cuidado. Quando nós falamos em extinção do direito de lançar, é prazo decadencial. Só para nós aproveitarmos o link, o prazo decadencial é o prazo que a Fazenda Pública tem de 5 anos para constituir o crédito através do lançamento. Uma vez constituído o crédito através do lançamento, a Fazenda Pública tem 5 anos para entrar com uma ação de execução fiscal contra o devedor insolvente, o contribuinte que não pagou. Agora, cuidado, o prazo decadencial é um só. Então, dentro daqueles 5 anos, vamos imaginar que a Fazenda Pública fez um lançamento de R$1.000, depois mais um de 200, mais um de 300, mais um de 100. Tudo isso dentro do prazo de 5 anos, maravilha. É o prazo decadencial, não está extinto o direito da Fazenda Pública, a Fazenda Pública pode modificar, portanto, o lançamento. Agora, cuidado, que a cada lançamento efetuado, começa a contagem de um prazo prescricional para aquele lançamento. Então, na data em que se tornou definitivo o lançamento dos R$1.000, começa um prazo de 5 anos prescricional para esses R$1.000. Na data em que se tornou definitivo o lançamento dos R$200, seja lá qual for o valor que foi corrigido, começa outro prazo prescricional de 5 anos, contados desta data para os R$200. Na data em que se tornou definitivo o lançamento de outro valor, seja lá qual for, R$300, começa a contagem do prazo prescricional desses R$300, prazo de 5 anos, para entrar com a ação de execução. Então, muito cuidado com esse detalhe. Ou seja, o prazo decadencial é um só, mas existem tantos marcos iniciais do prazo prescricional quantos forem os lançamentos efetuados pela Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública só pode modificar o lançamento por iniciativa da autoridade enquanto não extinto o direito da Fazenda, esses 5 anos, embora possa fazer quantos dentro deste período de 5 anos. Então, é fundamental combinar esses artigos de decadência com o artigo 149, parágrafo único do CTN, que é a iniciativa de ofício dentro desse prazo estabelecido pelo CTN. Legal?
Na aula que vem, continuamos os exercícios sobre crédito tributário. Até lá.